Então, estamos aqui para mais uma rodada de conversas do Nova com Online, desta vez tendo como convidado muito especial o jornalista Lula Costa Pinto, repórter multipremiado, editor, diretor de redações, as mais importantes do centro do país, e atualmente dedicado a desenvolver um podcast que vai ter como base inicial ao seu livro A Trapaça, no qual conta todos os desdobramentos do impeachment do ex-presidente Collor. Aliás, livro que rendeu outras duas edições, dois outros tipos de livro. E Lula escreveu também, lançou no ano passado, um livro sobre o ex-procurador-geral da República, Aras, no qual, entre outras coisas, revela que já no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, o Aras teve um papel relevante para impedir uma tentativa de golpe de Estado. Não tem assunto mais premente, mais importante, mais relevante para esse momento do que falarmos exatamente sobre esta conjuntura política com um jornalista que teve toda a sua carreira profissional baseada especialmente em Brasília, acompanhando todas as histórias dos bastidores tanto do executivo como do legislativo e do judiciário. Infelizmente, a parte inicial dessa conversa foi prejudicada a gravação dela. Então, quando o Lula começa a falar aqui, já está discorrendo sobre o podcast que vai apresentar a partir de março, contando todos esses bastidores da política nacional. A conversa é longa, mas garanto para vocês, vale a pena acompanhar. Tem grandes momentos e grandes revelações que Lula Costa Pinto faz ao longo deste encontro. Quando veio o processo que levou ao impeachment da Dilma, eu estava como vice-presidente da Propeg, uma grande agência de publicidade, na época, a maior agência de atendimento do governo federal, e assisti ali a, a, ao início das relações impróprias entre MDB, MBL, na época PMDB, né, MBL, a turma do Temer, quem estava assolando o golpe e tal, e eu encerro, então, naquele momento. Né? E aí, de lá para cá, veio o Procurador, que é esse livro aonde eu faço um relato, né, dos 4 anos do Aras no Ministério Público. O meu objetivo, quando comecei a apurar o livro, era mostrar como a Lava Jato tinha sido demolida por dentro do Ministério Público, independente da ação do hacker. O Delgatti foi um personagem de fora que entrou naquele roteiro, mas a Lava Jato teria caído, né, por dentro do Ministério Público pelas ilegalidades cometidas por ela. E aí, no curso de apuração do livro, eu fui tendo acesso a histórias contadas pelo próprio Aras, né, de como uma união improvável entre o Aras e o Toffoli, que o Toffoli, na época, no início do governo Bolsonaro, era o presidente do Supremo, até meados de 2021, acho que até agosto de 2021, era o presidente do Supremo, e como essa aliança entre os dois, que tinham boas relações, não só com o bolsonarismo, mas também com os militares, sobretudo com os militares, como eles conseguiram, em alguns momentos, ali em 2021, 2022, desmontar estruturas golpistas que estavam já funcionando dentro do governo. O Aras cometeu atos de irresponsabilidade, ou talvez de prevaricação, por ter deixado aquilo passar, né, que se julgue a posição dele. Agora, eu estava interessado em contar a história do que ele de fato tinha vivido ali, buscando um auxílio institucional para evitar que descambasse para o golpe.
né? Então, eu faço esse relato lá e coisas que tinham passado absolutamente batido por quem estava na mídia no dia a dia, né? E agora eu estou dedicado a escrever um outro livro, estou atrás, estou reunindo histórias, tal. Não vou falar do personagem, quem é, né? Mas o livro vai se chamar O Bicheiro da República. E são histórias que unem, né, movimentações do bicho e de outras atividades em Brasília, dentro do Congresso, em relações com o governo e nas relações dessa turma com a mídia também, né? Como em determinados momentos que atravessam aí uma década e meia, a gente teve a pauta dos principais veículos, né, basicamente montada por atores que vinham dessa cena do Jogo do Bicho, sobretudo do Rio de Janeiro, mas não só. Flávio Eu queria Dutra, voltar um fazer uma pouquinho, pergunta agora. eu queria voltar um pouquinho na questão do Aras, tá? Me recordo que tem uma foto dele muito interessante, tá? Para dizer o mínimo, em que ele vai ao encontro de um personagem, uma pessoa, num boteco, e ele aparece muito constrangido nessa foto, tal. Pareceu que estava sendo chantageado. Afinal, o que aconteceu nesse episódio? Não, eu acho que essa foto era do Janot. Ah, o Janot, Era tem o razão, Janot. Desculpa, Era do Janot. Janot. E o personagem que estava com ele era o Pier Paolo Bottini, advogado, que era advogado de alguns personagens, de alguns denunciados, né, em ações da Lava Jato. Mas essa foto que você está falando era do Janot. Ele estava sendo chantageado nesse momento? Não, o Janot, naquele momento, eu acho que ele estava bêbado, inclusive. O Janot tem problemas, né, de alcoolismo, e aquela foto foi feita dias depois do lançamento do livro dele, né, das memórias dele, livro que foi escrito pelo Jailton Carvalho e pelo Guilherme Evelim, que são dois ótimos jornalistas, e o Janot, mas escreveram um livro como ghostwriters, né? Mas o Janot furou o próprio livro, porque quando o livro estava sendo lançado, ele deu uma entrevista em que ele falou daquela história de que um dia ele entrou armado no Supremo, que ele queria dar um tiro no Gilmar Mendes, eram problemas de família e tal, e ele não tinha contado isso para os meninos que tinham feito o livro dele, né? Então ele furou, aquele flagrante era isso, ele estava completamente isolado, naquele dia a filha dele tinha rompido com ele, né? A mulher tinha saído de casa e ele estava, então, era uma distribuidora de bebidas que fica aqui no Lago Sul, né? Era um sábado e o Era um, personagem que estava junto com ele era o Pierre. era um pé sujo, né, o restaurante? Era um pé sujo, mas era uma distribuidora de bebidas, né? Muito bem. O Luiz Couto Lula, eu acho que é do que eu conheci em Brasília, na época eu trabalhava na Folha de São Paulo, e a gente estava cobrindo o Collor, e meu olhar sempre era mais econômico. Mas eu, profissional, na cobertura do Collor, quando ele descobre o personagem do Collor, né? E, e ele faz uma entrevista, e várias depois, né? Que mudam a história, né? A história do Collor, do poder e tal. O Fernando começa a cair a partir dessa tua entrevista que você fez. Mas não foi a única, né? Você participou ativamente de várias coberturas, e eu, sinceramente, sinto falta de profissionais da tua qualificação, né, para estar cobrindo a conjuntura, especialmente a atual conjuntura, que o Lanzetta levantou essa questão aí,
em que o momento, nós estamos num momento do país, entendeu, que a gente não tem ideia, de fato, o que está acontecendo com o poder nos bastidores, no judiciário, né, no Congresso, né, no Palácio do Planalto, né? Esse momento, eu acho que um dos momentos mais delicados da história política do Brasil. Que nós estamos diante de uma crise econômica, uma crise política, e as instituições batendo cabeça em plena democracia, e talvez isso seja o início de um processo que eu não tenho clareza de como é que vai terminar esse processo. Eu queria a tua opinião, com essa tua experiência toda, para você olhar para o presente, né? Olhar para o presente com esse olhar de um bom repórter e nos contar o que você está vendo. Ivani, olha só, assim, eu acho que o Luciano Suassuna, que vocês todos conhecem aqui, devem conhecer pelo menos de nome, o Luciano Suassuna, ele fala que naquela época, né, final dos anos, não, final não, final dos anos 80 e durante a década de 90, até o início da primeira bolha da internet, ali por 2001, 2002, né, foi um período que nós vivemos um hiato do jornalismo brasileiro. E essa é a nossa geração, né? Somos nós, são vocês, sou eu, talvez um pessoal que tenha vindo um pouquinho depois da minha geração, né? Talvez alguns um pouquinho antes da geração de vocês. Nós vivemos um hiato do jornalismo, que era o hiato talvez mais produtivo, mais independente, mais benéfico que nós tivemos. Por quê? Tinha ido embora aquela geração das grandes figuras humanas, né, que habitavam as redações. Tinha também acabado, em grande medida, aqueles que estavam no jornalismo por uma militância política, mas então tinha dado lugar, né, a pessoas que queriam apurar notícias, escrever histórias e contar o que estava acontecendo, independente de suas colorações ou preferências, tal. E nas cúpulas das redações nós tínhamos pessoas efetivamente responsáveis e comprometidas, mesmo empresários, né, que tinham interesses políticos, alguns interesses econômicos, mas, sobretudo, todos tinham responsabilidade ética, responsabilidade moral, com alguma coisa, com nuances dentro desse conjunto aberto que eu estou definindo aqui. E eu estou, inclusive, acabando de produzir, estou fazendo a produção, a edição de um podcast que vai se chamar Trapaça, a saga do jornalismo na política, né, no qual eu quero jogar, né, diversas histórias de jornalismo. A primeira temporada, ele começa a ir ao ar no Spotify no dia 25 de março, tá? O roteirista-chefe desse podcast é o Gabriel Prioli, e foi que muitos de vocês devem conhecer, devem lembrar, o Prioli, um baita profissional, né? Um baita editor, né? Um baita editor. E foi uma rara felicidade trazer o Prioli para isso, porque a gente está construindo esse podcast sempre com uma linha de visão, né, para falar de jornalismo também, e não só contar histórias. E a gente começa com a história do impeachment do Collor, justamente, Ivani, para mostrar que o processo não foi fácil, como hoje acontece. Naquela época, o Collor não bateu na porta, o Pedro Collor não bateu na porta da Veja e disse: eu quero dar uma entrevista porque eu quero derrubar o governo do meu irmão. Ali foi um processo de quase um ano, né, ou de mais de um ano, na verdade, de convencimento. A gente estava, eu sabia, mas nós na Veja, eu sabia
porque o Mário Sérgio tinha me dito que ia ser daquela forma, porque o Oideg, que na época era o chefe da sucursal da Veja em Brasília, tinha dito: olha, o Pedro vai tentar fazer isso contigo, vai tentar te usar, vai tentar nos usar, a gente vai manter essa relação num padrão aceitável até o momento que o Pedro entregue o que a gente quer, que é entregar o PC, entregar as relações do PC, mas isso demorou, foi um processo. A gente teve uma primeira reportagem mostrando a fortuna do PC no exterior, depois, e isso não gerou CPI, depois uma segunda, que era o imposto de renda do PC, mas também não gerou CPI, e o Pedro, nesse processo todo, fazia um jogo conosco, que era se abrir para uma ação do Palácio do Planalto que queria comprar o silêncio dele. Ele estava nesse jogo, até o momento que ele deu a entrevista. Quando ele deu a entrevista e tentou recuar, daquela entrevista que foi gravada em áudio e vídeo, ele deu e tentou recuar depois, mas aí foi uma decisão do Mário Sérgio e do Roberto Tivita. Disseram: não, você deu, agora a entrevista é nossa. A gente vai publicar isso aqui, e o que você tem com o Palácio, o que você está fazendo de acerto, né, dane-se. Então, essa falta de compromisso, de posição, ela se reflete. Eu vou trazer um exemplo lá de trás, e aí vou buscar agora uma postura que, na minha opinião, foi absolutamente incorreta da mídia brasileira no governo Bolsonaro, que foi quando os principais veículos de imprensa desistiram de fazer, durante a pandemia, de fazer uma cobertura do chiqueirinho, né? Ali do Palácio da Alvorada, né? Aonde o Bolsonaro falava as maiores atrocidades, aonde os jornalistas setoristas eram agredidos, né, no dia a dia. E eu, naquele momento, eu estava como presidente da Associação Brasileira de Mídia Digital, desculpa, vice-presidente. O presidente era o Florestan Fernandes Júnior, né? E aí eu tentei dialogar com os veículos e convencer os veículos a mandarem para aquela cobertura do Palácio da Alvorada os principais jornalistas, os principais repórteres. Era assim, a Globo tinha que mandar a Natuza, tinha que mandar o Valdo, tinha que mandar pessoas que pudessem peitar o Bolsonaro. A Folha tinha que mandar o principal repórter de política que tivesse aqui, Kátia Seabra, se fosse o Igor Guilherme, né, que estivessem aqui em Brasília, teria que ser a Mônica Bergamo, pessoas que pudessem entabular e constranger, né, o Bolsonaro naqueles momentos, e os bolsonaristas também. Mas não, o movimento foi outro. Se desistiu, né, de fazer a cobertura, ou seja, nós nos entregamos aquilo. Aí vem. Mas isso não aconteceu, desculpe, Lu, não aconteceu isso, que a hostilidade era terrível, né? Havia até ameaça, um risco de vida dos repórteres envolvidos? Olha, de fato as hostilidades eram terríveis. Agora, eu não acredito que as ameaças seriam levadas às vias de fato, né? Eu acho que ali houve uma fraqueza, né? Mas uma fraqueza coletiva, né, do trade jornalístico de não bancar, porque o recuo era tudo que eles queriam, né? E isso, o recuo era tudo que eles queriam. E quando nós recuamos, eu falo coletivamente, quando nós recuamos, nós deixamos que eles nadassem de braçada, que era tudo que eles queriam, né? E isso acabou se convertendo numa regra
mesmo dentro da cobertura de congresso, que o Lanzetta, o Ivani, dos que estão vendo aqui, que eu consigo visualizar, conhecem muito bem, né? E gerou essa cobertura distorcida do Congresso, aonde o jornalismo declaratório é o que vale, os caras falam o que quiserem, né? Fazem a pauta da maneira que querem, né? E não há um contraditório de alto nível estabelecido. E aí você tem cúpulas nas redações da mídia tradicional, cúpulas que estão, para usar uma expressão gaúcha, que eu adoro, né? Cúpulas que estão acadeladas, né? Que estão acoelhadas, né? E não tem um contraditório de alto nível lá dentro. E isso tinha há 20 anos, há 25 anos. Eu me lembro de uma cobertura durante a CPI dos precatórios, que o Roberto Requião e aquele outro senador de Santa Catarina, que foi governador também, Para Wilson mim, Kleinobing, né? O Wilson Kleinobing, né? Era o Wilson Kleinobing e o Requião controlavam aquela cobertura, e o Requião, com aquele modo dele meio, né, meio estúpido, tal, meio difícil, o Requião era muito grosseiro com a imprensa. E aí, ele, num determinado episódio, ele foi extremamente grosseiro com a Silvia Faria, do Globo, né, e com a Maria Luísa Abbott, do Globo também. Jornal onde eu estava, né, naquele momento, o Franklin Martins era o diretor da sucursal do Globo em Brasília, e eu assisti a forma como o Requião foi descortês com as repórteres, e eu estava na sala. Aí eu reagi contra o Requião. Foi quase que uma reação física mesmo. E houve uma tentativa de peitar, criou-se um problema, né? Que foi tão grande que foi preciso a gente recorrer à intervenção do Franklin, né, para ele dar uma solução ali, mas era uma questão jornalística e toda a imprensa, né, os concorrentes, o pessoal da Folha, do Estadão, da Rádio Itatiaia, que estava lá presente, eles ficaram do lado de cá, do lado da notícia, né? E peitaram. Isso não acontece. Então, há uma cobertura de fato acoelhada. Agora, também é decorrência dessa absoluta falência dos meios de comunicação como mediadores do diálogo com a sociedade, né? Porque hoje cada parlamentar, mesmo desqualificado, né, como são muitos, como é a maioria, como é esse pessoal da extrema direita, eu estou vendo agora a reação deles, né, a denúncia da PGR, a reação deles orquestrada nas redes do Nicolas, da Carolina de Tone, desse Zuco, né, o Coronel Zuco, é tudo produção, né, do mesmo núcleo, né, com as postagens, com as lives que eles estão fazendo, tal, no Instagram, no Twitter, no Blue Sky, né, mas sem uma discussão política de fundo. Você poderia estar tendo uma discussão política de fundo. São só as frases de efeito, e isso está repercutindo na imprensa, na mídia tradicional, como se fosse o posicionamento deles. A postura não é crítica, né? Isso contaminou a cobertura política. Mas o Lula, você não entrou na nossa conjuntura atual, né? Como é que você está vendo os acontecimentos, especialmente nos últimos dias? Um presidente que está caindo nas pesquisas, né? Um Bolsonaro que está sendo acusado, né? Um empresariado que talvez aí o poder econômico talvez esteja apostando na possibilidade de ter uma outra alternativa
que não Lula nem Bolsonaro nessa conjuntura, né? Como é que você está vendo esse quadro? Ivani, eu acho a situação do PT, ela é uma situação deplorável, né, do ponto de vista político. É inimaginável de que o PT não tivesse conseguido fazer a transição entre gerações, nós que vimos esse partido nascer da maneira como nasceu, como é a democracia interna do partido, de fato, mas eu hoje vejo um debate completamente interditado, né, dentro do partido, e o partido como último dos moicanos, né, à esquerda. Porque não vem, assim, o pessoal que está com esse racha interno, que está agora na bancada, mas não conseguiu ser ator de fato na conjuntura política, e o resto é o resto, né? O resto acabou e está como satélite desse PT que não fez a transição geracional. O PT tem uma nova geração de parlamentares muito boa, né? O Rubem Júnior, do Maranhão, a Natália Bonavides, do Rio Grande do Norte, esse Carlos Veras, né, de Pernambuco, tem um outro deputado que eu acho que é estadual, tá? Aí do Rio Grande do Sul, que é o Rádio, não é isso? Que tem atuações muito interessantes, mas que estão bloqueados dentro da estrutura partidária por essa turma que acabou sustentando o PT no período da prisão do Lula, no período da Lava Jato, que é a turma do Zé Guimarães, do Ceará, do Paulo Pimenta, daí do Rio Grande do Sul, mas que eles viveram, que é do Humberto Costa, lá de Pernambuco, eles viveram ao sol no período de ocaso do PT, mas não servem como não serviram para essa reformulação do PT na volta ao governo, porque estão muito mais preocupados com os seus projetos pessoais. E, na minha opinião, isso desmontou completamente a maneira de se fazer política à esquerda, né? E isso teve como consequência essa forma completamente desqualificada como eles dialogaram com Arthur Lira na presidência da Câmara, sobretudo Arthur Lira, porque eu acho que o Rodrigo Pacheco é um personagem feito com material de outra qualidade, mas a maneira como eles dialogaram com Arthur Lira, como eles entregaram o governo Lula, né, para o Arthur Lira, da mesma forma como o Bolsonaro se entregou para o Arthur Lira quando levou o Ciro Nogueira para ministro da Casa Civil, né? Então, eu acho que o PT tem esse problema. O governo hoje é um governo que está emparedado no seu sucesso. O governo é muito melhor do que esses índices. O governo não é ruim do ponto de vista econômico, macroeconômico, né? Eu vejo o governo muito melhor do que isso que aparece nas pesquisas. Agora, o governo tem um problema político. Antes de um problema de comunicação, o governo tem um problema político, né? Só que esse problema político acaba sendo refletido na comunicação de governo, que começou errada, torraram o que tinham que torraram o que tinham na mão, em publicidade oficial desfocada, né? E aí vem uma crítica muito grande, não a questão da publicidade do governo, mas a forma como o governo esse governo entrou na EBC, na TV Brasil, nos veículos públicos de comunicação, sem fazer comunicação pública. Porque num momento como esse, onde você tem um homem mídia, né? Cada um que tenha
um número X de seguidores, é um veículo de mídia em si, e você tem vários que estão nesse campo da esquerda. O governo não conseguiu olhar dessa forma para o aparato de comunicação pública que tinha, né? Não consegue usar a EBC, a TV Brasil e os outros canais públicos para fazerem comunicação pública e fornecer conteúdo para a disseminação desses veículos, não estabeleceu um diálogo elevado com essa cúpula que é ruim das redações, mas que era preciso você ter esse diálogo, né? E você não tem, até hoje você não tem, né? Para que você possa estabelecer a sua forma de pensamento, para que você possa pautar a comunicação e aí sim bloquear a oposição. Porque a oposição de extrema-direita, ela é profundamente ruim, ela não tem projeto, o projeto dela, assim, ela vai descobrir que ela não tem projeto quando ela naufragar junto com o Bolsonaro, que está inelegível, será preso e não tem viabilidade nenhuma, porque, do ponto de vista institucional, nós estamos conseguindo resistir, nós vencemos essa turma, nós que eu falo, não foi quem está no governo, nós, sociedade brasileira, nós vencemos esse pessoal no curso desse processo em que quase descambamos para uma ditadura, né? Agora, nós não estamos conseguindo vencê-los dentro do parlamento, e ali dentro tem um vulcão, né? Um vulcão em atividade, subterrânea, pronto para explodir, né? Essa turma está fazendo piquenique na caldeira de um vulcão que vai explodir, que é esse do orçamento secreto. Agora, o que é que eles estão tentando fazer? Eles estão tentando desmoralizar as instituições, desmobilizar as apurações, as investigações, para evitar que esse processo de investigação ele se radicalize, se torne agudo dentro do Congresso, porque é essa investigação que vai tirar essa turma de circulação, né? Assim, só a inviabilidade eleitoral, né, por condenações morais, por corrupção, vai tirar essa turma de cena, né? Como nós estamos vendo, assim, há menos de um mês, tá? Foi no dia 1º de fevereiro, a gente está no dia 19, ou seja, há menos de 20 dias, o Arthur Lira deixou a presidência da Câmara dos Deputados, né? Qual era o valor de face do Arthur Lira no momento em que ele deixa a Câmara e qual é o valor de face dele hoje? Ele desvalorizou profundamente, porque aquela realidade que ele tinha construído, ela não existia, só na cabeça dos repórteres de política aqui em Brasília, que estão esses repórteres do declaratório, tal, que viam um presidente da Câmara que iria fazer o seu sucessor e que iria garrotear o seu sucessor, que iria segurar o seu sucessor na rédea curta, ele ia fazer o que ele queria. Não, o Hugo Mota, na minha opinião, é um desastre para a instituição, é um personagem, não tem nada de brilhante, não é nenhuma jovem sumidade que aos 35 anos vira o mais jovem presidente da Câmara, não é isso, ele é fruto de uma deturpação política que nós vivemos, ele está lá agora, ele não será leal ao Arthur Lira, porque o Arthur Lira está marcado para morrer dentro do processo institucional e ele sabe por quê, né? Só que nós não estamos vendo as apurações nessa linha, né? Nós não, assim, as pessoas dão voz, né? Os veículos dão voz a esses personagens com um nível mínimo
de criticidade. E isso eu acho um dos processos mais deploráveis hoje na imprensa brasileira. Bom, pessoal, Ah, tem que abrir o microfone para fazer pergunta. tá. Alguém vai fazer? Não, pode falar, Luzia. Não, o que me chama a atenção realmente é isso, porque inclusive o Supremo está tentando fazer um papel que, né, para confrontar, para ajudar, né, o governo perante o Congresso, né, porque o Congresso tomou conta. Primeiro ele entrou nesse processo aí, né, de intermediação, né, acabando, inclusive, com o escritório de Londres, e eles mesmos se tornaram intermediários dos negócios em Brasília. Tá? Agora, isso, né, avançou tanto que está incontrolável. Né? Nesses últimos, né, acho que nesse século, vamos dizer assim, que se tornou isso. Eu acho que o Lula viveu muito lá dentro do Congresso, vendo essa coisa acontecer. Né? Que os parlamentares tomando o processo na mão e avançando, né, vorazmente em cima disso, né, e está quase impossível de ser governado. Né? E tá, assim, o Flávio Dino parece meio que um candidato a Moro, né, para fazer esse papel, digamos assim, de representante da sociedade junto ao parlamento. Quer dizer, de enfrentar esse pessoal hoje. É isso que eu estou vendo assim à distância. Aqui. Eu concordo, Lanzetta, e quero te falar uma coisa. Assim, as pessoas não estão olhando e não está sendo noticiado a dimensão de um ato administrativo que foi tomado, foi baixado pelo Conselho Superior do Ministério Público no dia 3 de fevereiro, na retomada do ano judiciário, quer dizer, no início do ano judicial, que foi a criação do GAECO Nacional. O GAECO é o Gabinete de Assessoria de Combate ao Crime Organizado, né? De Assessoria Especial de Combate ao Crime Organizado. Esse GAECO Nacional, ele reproduz internamente dentro do Ministério Público a estrutura do que foi a Lava Jato em Curitiba. Isso não é bom, isso é ruim. Isso dá uma agilidade institucional, mas não é bom. Né? E ele foi recriado pelos lavajatistas do Ministério Público que estão lá dentro e que são antipolítica. São antipolítica. Não estou dizendo a política atual está apodrecida, como a gente falou aqui, mas se a gente acredita na democracia, a gente acredita na política. Né? E o que a Lava Jato fez foi uma devastação da política. Esse GAECO Nacional foi então criado. Aí, à frente dele, no comando dele, está o vice-procurador-geral da República, Indemburgo Pereira, lavajatista. Na coordenação operacional está o Nicolau Dino, subprocurador-geral da República, que é irmão do Flávio Dino e foi um dos cardeais da Lava Jato no Ministério Público. Aí agora, todo esse jogo, e não estou dizendo, o Flávio Dino é um dos políticos que eu reputo como um dos mais preparados em atividade. Acho que o Supremo, tendo o Flávio Dino nos seus quadros e sendo o primeiro ex-governador a sentar no Supremo Tribunal Federal, o que faz uma diferença brutal. Ou seja, sempre teve ex-deputados, ex-senadores, né, políticos em geral, mas nunca tinha tido um ex-governador, e isso faz uma diferença muito grande na experiência administrativa. O Dino é um personagem feito de uma matéria política diferente, privilegiada, mas o irmão dele foi um cardeal da Lava Jato e está hoje
nesse núcleo operacional desse GAECO. O Flávio Dino tem em mãos esse manancial de apurações que irão conduzir a grandes processos, né, de depuração da política. Né? Agora, eu temo que a gente esteja, tá? Não tenho nem certeza, nem informação em relação a isso, que a gente esteja no limiar de um novo processo lavajatista e de preconceito com a atividade política, o que seria uma pena. Tá, pois é, é que eu vejo que o Flávio Dino, né, que pode surgir como uma opção até, né, a presidência, mas também dentro desse viés, porque o Congresso esse Congresso aí tem que ser contido, porque ele quer agora, tem o semipresidencialismo, essa coisa toda, ele quer avançar mais, ele não quer parar, né? Então é o que eu estou achando, que essa crise está muito enrolada, né? Para ter um desfecho, né? O PT não consegue responder, né? Que está no poder também não está conseguindo, né? Então, mais alguém quer falar? Né? Uma das dificuldades aí que tu apontas, né, Lula, tem a grande problema de política do governo e, de outro lado, de comunicação. E na comunicação que se vê uma derrota fragorosa da situação em relação a toda a militância e competência da oposição nas redes sociais. E você é um jornalista que agora não está em redação, mas está navegando nesta nova onda do jornalismo digital. E a partir do mês que vem, como você disse, fazendo um podcast. Como é que você vê esse quadro aí atual? Eu vejo com muita preocupação. Primeiro, porque é o seguinte: quem repercute nas redes, em geral, está na oposição porque não tem a responsabilidade administrativa. Tá? Isso de forma geral. Se você não tem a responsabilidade administrativa, aquilo que você fala ou aquilo que você induz não vai ter nenhuma consequência específica. E aí, o que vigora, o que funciona, é o discurso da detração. É o discurso você tem que buscar algum polo de oposição para detratar, né? E essa é a lógica das redes, né? É a lógica do, assim, vai ser multiplicado quem professar mais ódio, né? Essa é a lógica e dela se vale a oposição. Naquele vídeo específico, que foi o mais visto da internet brasileira em todos os tempos, que foi o do Nicolas Ferreira sobre o Pix, foi um vídeo, assim, infelizmente a gente tem que reconhecer isso, extremamente bem feito, né? Ao contrário do que alguns assodados, né, do governo ou governistas viram, não tinha crime ali. Ele foi, assim, foi um vídeo roteirizado, profissionalmente roteirizado, para disseminação de um falso discurso, né, que era a síntese, né, era o miolo daquele vídeo, era um falso discurso em relação a um ato de governo infeliz, precipitado, tomado sem que houvesse uma análise geral da conjuntura 360. Foi um ato técnico, né? O Ivani, o Lanzetta, que acompanharam muito tempo o Ministério da Fazenda, sabem disso, né? Um ato técnico tomado por uma cabeça técnica, são os cabeças de planilha ali do Ministério da Fazenda, da Receita Federal, que não tem nenhum link com a sociedade e no momento onde o governo usava muito mal as redes de comunicação,
né, usava muito mal as redes de comunicação. Então, eu acho. Só um minutinho, enquanto vocês discutem aqui, eu vou ter que atender uma ligação aqui, rapidão. Tá, eu vou tirar o teu áudio, então, e nós trocamos algumas ideias entre mentes. Tudo bem, pessoal? Todos confortáveis com o que está acontecendo, com o que está se Não ouvindo? devia ter tirado o áudio. Podia ser algo interessante para a gente ouvir e vazar. E vazar. Perdesse esse cacuete de Não, vamos abrir, mas vamos respeitar o nosso convidado aí. Vamos respeitar. Com um público altíssimo hoje só. Né? Lula Chegou tá a ter G7. Então, essa questão da Desculpem, né? comunicação Mas aqui é o seguinte: todos nós sabemos, né, que notícia não tem hora para chegar, né? Então, era nesse processo de apuração sobre o bicheiro da República, era uma fonte que estava me mandando aqui um material e eu precisava realmente atender. Então, deixa eu te fazer uma pergunta até em cima disso aí agora. Claro. Agora mesmo a gente estava aqui conversando, tu teve a tua fala interrompida por um telefonema que tu recebeu, pediu licença para atender e imediatamente o nosso comandante aqui, Vieira da Cunha, disse: eu vou tirar o áudio dele para que a gente não ouça o que ele está conversando. Tu teria tirado o áudio? Claro. Claro, né? E eu mesmo tirei. Não, O Vieira tirou e eu mesmo tirei. Não, se tu tivesse entrevistando um cara, né? E que isso aí fosse on, e aí ele interrompe por algum motivo qualquer, mas sem pedir o off, tu manteria ligado ou desligaria? Não, eu desligaria. Eu acho que aí, assim, a relação, isso foi uma coisa, Márcio, né? E é muito bom tê-lo aqui. Assim, é impressionante a sua aparência, né? Muito similar à do Ibsen, da época que eu conheci o Ibsen, né? Em 91. Né? Com a mesma idade. Ele não era tão grisalho quanto você é, né? Quanto você está agora. Ele ainda tinha, né, Ele mais pintava o cabelos cabelo, ele pretos. pintar o cabelo. Ele pintava. Mais uma revelação, mais uma revelação. Mas eu acho que você ter lealdade, né, com as fontes é fundamental na construção de relação, né? Eu, aliás, ilustrando aqui esse processo, teve um período, né, num período em que o Marco Polo Del Nero caiu da CBF, que assumiu na CBF uma diretoria de composição ali e tal. O presidente da CBF era um deputado do Espírito Santo, né? Durou um mês só. E ele me chamou, né, para ajudá-lo a gerir aquela crise. E aí o Cruz, eu não me lembro, era o Cruz que está aqui, né, Tem o Zé Cruz. Que sempre cobriu esportes e tal. O Cruz vai se lembrar disso. Então, esse presidente interino da CBF, ele começou a responder, na minha frente, a gente estava conversando, ele começou a responder vários jornalistas pelo WhatsApp. Aí depois ele me falou o que é que estavam perguntando, e eu perguntei, mas você respondeu por WhatsApp? Ele fez, sim. Eram perguntas complicadas, cabulosas, cabeludas. Aí eu disse, mas você conhece os caras? Ele fez, não. Eu fiz, você respondeu por WhatsApp? Sim. Né? Você não falou com os caras? Não. Né? Aí eu disse, você está louco? Né? Ele, mas por que eu estou louco? Eu disse, porque você não tem nenhuma relação com as pessoas e você sai respondendo dessa forma. Assim, você tem que acostumar o jornalista a criar a relação, né? Para você ter um mínimo
de intimidade para fazer esses processos, Márcio. Eu acho que o seguinte, você não pode ser desleal, né? Não pode ser desleal. E em vários momentos, né, há deslealdade, né? Você gravar sigilosamente. Eu mesmo já rompi com jornalistas, rompi mesmo, na época do Mensalão, tá? Porque eu tinha dado consultoria para a Câmara dos Deputados no período do João Paulo Cunha, consultoria privada, tal, e as pessoas achavam que eu poderia ser uma fonte que entregasse alguma coisa do João Paulo. Eu não tinha, no limite da minha atividade profissional, eu não tinha visto nada que desabonasse o período do João Paulo na presidência da Câmara. E aí, dois jornalistas, amigos meus, né, da Veja, inclusive, veículo, revista na qual eu tinha trabalhado muitos anos, vieram falar comigo no hotel e a conversa foi esquisita, foi tensa, tal. Aí rolou. E eu disse para eles, não tenho nada, não sei de nada, tal. Quando eu fui cumprimentá-los, no final, dei um abraço. Você vê o meu nível de intimidade, dei um abraço num deles e percebi que o cara estava com um gravador no paletó. Aí eu parei e perguntei, vem cá, você está me gravando? Aí o cara ficou perdido. No final ele disse, estou. Aí acabou, né? Ali acabou qualquer relação, qualquer amizade. Uma coisa, na minha cabeça, absolutamente desleal e impensável. Tá, mas teve dois episódios, pegando o exemplo do Collor ali, da cobertura do Collor. Teve dois episódios simbólicos que têm essa tênue linha. Um é o próprio Mário Sérgio Diniz, no livro dele, no Notícias do Planalto, que ele ficou sabendo de uma movimentação de cheques do Cláudio Humberto e não divulgou, alegando que, se não, vou poupar o Cláudio Humberto, vou dizer isso para ele e logo ali adiante talvez ganhe algum presente por conta disso. Tá? Essa foi uma. E a outra é o episódio, que eu acho que é uma matéria tua, ou do Kaique, acho que é do Kaique, que ele descobriu também uma movimentação de alguém, de cheques, acho que do PC, e aí como é que a gente pode divulgar isso aí? E não poderia divulgar porque é bancário, creio eu. E aí a solução encontrada foi chamar um deputado do PT, se não me engano, ou o Mercadante ou o Zé Dirceu, que aí, pela imunidade parlamentar, levou isso aí ao plenário e aí tornou-se um fato público. Né? Como é que tu situa esses dois exemplos? Esse primeiro do Cláudio Humberto, assim, foi uma decisão do Mário Sérgio. Eu não era, e aí eu tenho algo parecido para contar. O Mário Sérgio era o diretor de redação, a decisão foi dele, eu não estava envolvido nessa apuração, de fato aconteceu. Eu acho que, se fosse uma apuração minha, eu teria pressionado muito mais para que ela saísse efetivamente, como aconteceu em outros processos, com outros repórteres, em outras apurações, e as matérias acabaram saindo, né, dentro da revista. Eu tive uma coisa semelhante, e ele conta lá no Notícias no Planalto, e eu conto no Trapaça, da maneira como se deu comigo, né, que foi a descoberta do filho que o Collor teve fora do casamento, James Fernando, em Rio Largo, que era filho de uma funcionária das empresas, tal. Eu cheguei lá, eu conheci, conversei com ele, conversei com a mãe do menino, tal. Fiz a matéria toda, a gente tinha tudo, ninguém tinha dado aquilo. E o Cláudio Humberto, novamente, era o secretário de imprensa, e o Cláudio Humberto atuou fortemente para que a Veja não desse a matéria não saiu. Tá? No processo de convencimento do Pedro, do processo em que eu estava convencendo o Pedro
a me dar a entrevista que ele acabou dando, ele me cobrou isso. Disse, não, tanto que ele falava, eu não quero falar com o Mário Sérgio, porque o Mário Sérgio é amigo do Cláudio Humberto. Eu falo com você, eu falo com o Ineg e tal. Aí eu dizendo, Pedro, não é assim, o Mário estava com a responsabilidade X, tal, dentro do processo de apuração, mas tive que pagar um preço por aquela matéria que eu fiz, que ele sabia que eu tinha feito, até porque ele tinha sido a minha fonte original, né? E nós não demos, né? E foi uma decisão da revista. Aí você tem que abrigar e trazer para cá. Esse outro processo que você falou foi as declarações de renda do PC. Isso foi uma capa, né? Foi a segunda capa do processo todo lá da Veja que levou à entrevista. Foi um furo do Kaique Nani, né, que era o então chefe da sucursal de Brasília, de Recife, ficou no meu lugar no Recife quando eu fui para Brasília, né? O Kaique conseguiu as declarações de renda do PC dos 5 anos para trás de 92, que mostravam que o PC era um empresário mediano do tamanho que ele tinha em Alagoas, de um cara que tinha empresa de venda de trator, com dívidas, com problemas financeiros, com quebras, tal. Isso tudo estava contado ali na declaração de renda. Nós estávamos... E o Kaique descobriu porque alguém do MP passou para ele. O Kaique pegou essas declarações com um procurador da República regional em Alagoas, né, que estava investigando já o PC por conta de outras denúncias, né? E esse procurador não podia aparecer. Todo mundo sabia em Alagoas que ele tinha relação boa com o Kaique, que ele recebia o Kaique, então, por isso o Kaique não assinava a matéria. Nós tínhamos uma Constituição muito nova naquela época. Essa Constituição, a gente estava em 92, tinha 4 anos, menos de 4 anos de promulgada, e ela estabelecia, né, os direitos individuais, né, e de maneira muito implacável, com essa questão da exacerbação do poder do Estado contra o cidadão. Isso é fundamental falar aqui, porque quando nós chegamos com essas declarações de renda do PC na Editora Abril, o Mário disse, pô, vamos publicar tal, né? Aí chama o advogado, chama o diretor jurídico, que era Lorival, né? Chama o Lorival para a gente saber se a gente pode dar. Aí o Lorival disse, esqueça, se vocês derem isso, todo mundo vai ser preso aqui. Você, Mário, quem assinar a matéria, o doutor Roberto, eu, vamos todo mundo preso, porque não pode, né? É quebra de sigilo tributário, não pode e tal, né? O Oineg, que na época era o chefe da sucursal da Veja em Brasília, e muito amigo, muito próximo do Francisco Rezec, que já estava de volta ao Supremo Tribunal Federal. O Oineg ligou para o Rezec e falou em tese com o Rezec, disse, olha, ministro, nós temos umas declarações assim, de um empresário, tal. O Rezec não falou o nome do das PC. pedras. Hã? E o Rezec deu o caminho das pedras, né? Não. O Rezec, não. O Rezec disse, se vocês publicarem, vocês estão presos, né? Vocês não podem publicar isso, tal. E falando em tese, não diz que era do PC. Sim. Aí foi o próprio Lorival que veio com a solução. O Lorival, que era o diretor jurídico da Abril, disse, olha, tem uma saída. A saída é algum parlamentar apadrinhar essa publicação. Por quê? Os parlamentares têm o foro privilegiado, têm poder para isso, e a solução é essa. Quando ele falou isso, a gente discutiu lá dentro da redação, eu até conto esse episódio, está no podcast, né? Conto exatamente esse episódio, né? A gente discutiu na redação quem seria, né? Aí alguns disseram, não, o Suplicy apadrinha tal. Eu, assim,
trabalhando no chão de fábrica do Congresso e conhecendo bem o Suplicy, eu disse: o Suplicy não vai topar, porque o Suplicy é extremamente legalista. Pô, mas quem tá? Eu disse: o Zé Disseu topa. Aí, não, e muita gente na Veja não gostava do Zé Disseu. Aí eu disse o seguinte: vamos chamar os dois e propor para os dois. Vamos ver quem é a padrinha. Não deu outra. Né? Quando se expôs para o Suplicy, ele disse: eu não posso fazer isso, isso é uma quebra de sigilo, não vou usar o meu mandato para isso, tal. E o Zé Dirceu disse: topo, faço, né? A gente tem que fazer e isso vai ajudar a que saia a CPI. E aí o Zé Dirceu apadrinhou, né, essa divulgação, essa quebra de sigilo. Não estou quebrando sigilo de nada aqui, porque essa história, com alguns nuances de diferença, ela foi contada tanto no Notícias do Planalto quanto no Trapaça, tá? Ela está contada dessa forma. Então, foi esse o processo. Mas E aí... o Zé Dirceu, É o Zé quê? Dirceu não teria desligado o microfone aqui, como o Zé Dirceu, se fosse Não desse nosso teria. grupo, não Não teria teria. desligado o microfone como o Vieira pediu. Não Ô, teria, né? Lula, Agora, você vê como é diferente o processo de apuração hoje, de publicação. As pessoas publicam o tremor, as pessoas publicam o nervo e não a apuração. Assim, é muito diferente. Mas Então, é que Lula, vamos, então, já que nós hoje, estamos nessa seara é, aí, é que hoje também, da mesma. tá ruim a tua internet, viu, Márcio? Tua internet está muito ruim. Não deu para. Cortou toda a tua fala agora aí. Quer A repetir a pergunta? minha, É, a tua. é, tá. Aí eu também perdi o fio da meada agora. Ah, então deixa eu tocar, seguir mais ou menos Não, mas nesse. o que eu ia dizer é o seguinte. Não, o que eu ia comentar em cima. Tá me ouvindo agora? sim. Tá me Sim. ouvindo? Tá. Não, o que eu ia comentar em cima, que ele disse assim: hoje é muito rápido, né? Então eu concordo, de fato, é muito rápido. Só que com a mesma rapidez que uma denúncia absurda, às vezes até surge, ela desaparece, né? Enquanto que, se a gente lembrar fatos de 30 anos atrás, uma capa da Veja durava bem mais do que uma semana, Era aí né? que eu Uma queria matéria chegar de já. um, uma matéria de 1 minuto do Jornal Nacional tinha uma repercussão absurda comparada com hoje, né? Então, acho que essa simploriedade da comunicação de hoje vai lá um lado bom, que é também essa coisa, essa equidade. Tá, de novo deu probleminha aí, Márcio. Mas, enfim, entendemos muito bem que vamos continuar um pouco nesse diapasão, Lula. Né? Você falou muito da intimidade entre o jornalista e a fonte, falou muito da repercussão, da importância que determinada reportagem pode ter. O Márcio agora citou a capa de revista, e tem aquela capa de revista sobre a qual nós não podemos deixar de falar. Né? Estou falando da reportagem que você fez sobre o Ibsen Pinheiro, que acabou literalmente destruindo a carreira nacional dele, ele que estava no momento que até era um nome ventilado para ser eventualmente candidato a presidente da República. Tu quer falar sobre isso, Lula? Quero, assim, tinha dito para você até que gostaria de falar sobre isso, porque é um, é um mal entendido muito grande do que aconteceu naquele momento em que aquilo foi divulgado, né? A história, que não foi a história verdadeira, nem foi a história honesta, daquela capa de Veja, que é Até Tu Ibsen, no curso do processo político da CPI do orçamento em 1993, né? O que é que aconteceu ali? E falo, Márcio, porque isso é uma coisa que assim, eu tenho muita tranquilidade de falar disso, porque tratei disso diretamente com teu pai, com o Ibsen, quando tudo aconteceu e tal. Em 2004, tá? Quando eu era
quando eu dava essa consultoria para a Câmara dos Deputados, e primeiro governo Lula, João Paulo Cunha, primeiro petista presidente da Câmara dos Deputados, a gente estava vivendo aquele processo. Eu costumo dizer que eu fui uma das primeiras vítimas do processo de assassinato de reputação da Veja, né, naquele período de mensalão Lava Jato, né, pelo que eles fizeram naquele episódio. Né. Ali havia um debate na sociedade de que Lula queria regular a mídia, queria fazer regulação da mídia, tal, uma maluquice. Um repórter da revista Isto É, né, na minha opinião, eu já falei isso para ele várias vezes, ele hoje está no ramo de consultoria, é assessor do Renan Calheiros, né, no Senado. Ele ouviu falar, num jantar no Piantella, que eu tinha escrito uma carta para o Ibsen Pinheiro, contando a história daquela capa, e que aquela capa não deveria ter saído. De fato, escrevi, não era uma carta, era um relato para o Ibsen usar no livro de memórias que ele estava escrevendo. Né? De fato, fiz. Né? E vou contar por que fiz. Então, ele publica aquela carta sem falar comigo, sem apurar melhor com o próprio Ibsen o contexto daquilo que eu escrevi. Ele publica aquilo e a Veja se sente diretamente atingida. Na época, a Veja tinha como diretor de redação o Eurípides Alcântara, que é esse personagem que levou a Veja à ruína e levou a Abril à ruína. Né? O Eurípides, que não tinha formação política, não tinha informação de política, o Eurípides resolve inferir que eu tinha escrito aquilo para desmoralizar a Veja e para justificar o debate de regulação da mídia. E aí publica uma contracapa a Isto É, né, me usando como um personagem que estava fazendo aquilo a serviço da estrutura de comunicação do Palácio do Planalto e do PT. Né? Então eu fiquei como bucha de canhão dos dois lados. Qual foi a história daquela carta? De fato, a Veja vinha fazendo uma baita cobertura do processo da CPI dos anões do orçamento, que foi, inclusive, um furo da revista também, do repórter Policarpo Júnior, que continua na revista até hoje. A gente fazia uma bela cobertura. O Ibsen sempre foi, como eu falei aqui, uma grande fonte minha. O Ibsen foi sendo trazido para dentro daquele processo por conta da amizade, por conta de ser um personagem que naquele momento era central na política brasileira. Ele tinha presidido o processo de impeachment do Collor, da maneira como presidiu, com independência, com firmeza. Né? Ele era, naquele momento, um potencial candidato a presidente da República, né? Mas ele tinha muitas inimizades dentro da Câmara pela maneira como ele exerceu o poder na Câmara, e ele já estava fora da presidência. Né? Ele era, então, muito visado. E quando as pessoas chegaram ao Ibsen, pelas relações que ele tinha com o Genebaldo Correia, que era o então líder do PMDB, com o Cid Carvalho, que era um então personagem de proa ali do PMDB, amigos pessoais do Ibsen, a oposição da época, formada pelo pessoal do PFL, ainda remanescentes do PRN, que tinham ali, que faziam a corrente de defesa do Ricardo Fiuza, né, que também estava enrolado na CPI do orçamento. E o PT teve um papel muito forte também. Sim, sim. Não, eu vou contar isso aqui, inclusive o personagem. Inclusive o personagem que foi. Então, o Ibsen
foi sendo trazido para o centro daquela discussão. Aí, um dia, quando surge o nome do Ibsen, numa eventual troca de cheques com o Genebaldo, com o Cid Carvalho, e veja bem, a gente está falando de uma economia onde as pessoas tinham cheque, tinha relação entre um e outro. O Ibsen dizia que tinha comprado uma caminhonete, se eu não me engano, do Genebaldo, né? Então, estava isso. Então, já Vendido. tinha. Vendeu. Já tinha. Vendeu. Já tinha uma capa na Veja, que seria uma capa sobre a chegada das apurações para perto do Ibsen. Então, ele já era personagem de capa. Na sexta-feira, hora de fechamento, 8 da noite, né? 8 da noite, num momento que a gente não tinha essa estrutura essa folga de fechamento que a gente tem hoje, me entra na redação o Valdomiro Diniz. Valdomiro Diniz, que era um bancário, né, daqui da Caixa Econômica, que tinha sido levado para a subcomissão bancária da CPI do PC no ano anterior e que era do Sindicato dos Bancários, tinha relação política com o Zé Disseu, com o Mercadante, com a turma do PT de Brasília, né? E tinha feito um trabalho técnico na CPI do PC, muito bom, né, como fonte da gente. Né? O Valdomiro Diniz, então, ele tinha sido levado também para a CPI dos anões do orçamento. Né? E aí ele tinha... Opa, perdemos o sinal do Lula. Ele certamente voltará em seguida. Logo nesse momento tão dramático do relato dele. Pois é, no auge aí ele foi criando o clima, né? Chegando. Vou dar spoiler. Ele está voltando. Vou dar um spoiler para vocês. Vou dar um spoiler para vocês. O Lula está voltando, mas está sem imagem. Tá fraco o final dele. Vamos tentar de novo. Vamos tentar. Sem spoiler, Márcio Pinheiro. Márcio Lontra Pinheiro. Márcio Lontra Pinheiro, contenha-se. Contenha-se. Tá bom. Ok. Conseguiu retornar. Vamos lá. Você tem que abrir o microfone. Vocês ouviram até que momento? E o Genivaldo estava historiando a chegada do Genivaldo. Valdomiro te procurando. Do Valdomiro, isso. Valdomiro, então, o Valdomiro entra na redação da Veja às 8 da noite e ele era o coordenador da subcomissão bancária. A gente já estava com uma reportagem longa escrita. Ele entra com cópias de cheque já dolarizadas, cálculos feitos por ele, e me mostra. Aí vem a minha falha. Né? Eu olhei aquilo e disse, você vai fazer o que com isso? Ele disse, saindo daqui, eu vou na Folha, que publicou reportagem igual no sábado. Eu vou na Isto É, que publicou reportagem igual no sábado. Mas só nós tínhamos uma capa. Aí ele disse, olha, está aqui esses cheques. Esses cheques mostram que o Ibsen movimentou $1 milhão na conta dele no Banrisul, acho que em Uruguaiana, né? Aí, aquilo era espantoso e não era o padrão do Ibsen. A capa, então, vira. Eu não chequei as dolarizações, não fui ver. Aí eu estava com uma fonte que era o cara da subcomissão bancária. Ele chega e diz isso, se encaixa com a reportagem que a gente tinha. Aí eu estava no laço do fechamento. Eu tinha 1 hora para acabar, para encerrar o fechamento normal da revista, né? Eu avisei, então, ao comando da revista em São Paulo o que tinha chegado, passei por fax para eles abriram um espaço lá, publicaram, mexeu-se no texto,
falou-se desse US$ 1.000.000, a capa virou a Tatu Ibsen, que é essa capa, assim, uma capa absolutamente editorializada, como era o formato da Veja, o Lula, formato de Lula, texto da Veja. Lula, Oi. Lula. E não se pensou em nenhum momento em ligar para o personagem envolvido para conferir? Não, eu liguei para o Ibsen, isso está registrado na revista. E ele disse: eu não sei de onde vêm esses números, né? Isso não procede. Mas aí a Até hoje eu CPI. não sei onde é que está esse US$ 1.000.000. Hã? Até hoje o Márcio procura de um Até milhão. hoje eu não sei onde está esse US$ 1.000.000. Não, então ele negou e isso foi registrado lá, tá? Aí fecha-se a revista, né? Quando passa no processo, assim, ele até me falou, disse, isso não existe e isso vai me destruir, né? Aí eu disse, mas deputado, nós recebemos esses cheques, essa documentação que estavam erradas, estava errado. Agora, aí, em favor da Veja, eu registro aqui Jornal do Brasil, que na época existia, Folha de São Paulo e Revista Isto É, e Estadão publicaram a mesma coisa, só que não publicaram com a força de capa. Publicaram em matérias menores lá dentro. No caso da Isto É, foi só um registro, mas publicou a mesma informação. Sem Na contar madrugada. sem contar o grande prestígio que a Veja Sim, exatamente. O A Veja, na Globo, época, tinha 1 o milhão de Globo, na exemplares verdade, de tiragem. na verdade, o Globo foi quem publicou primeiro, uma semana antes, provavelmente também vazado pelo Valdomiro, que deu aquela famosa frase: pegamos um tubarão. Isso, isso, Lembra? lembro, Uma lembro. matéria que saiu Então, no Globo, mas foi a primeira matéria que saiu no sistema, saiu uma semana antes, saiu no sábado, na edição de domingo. Eu morava no Rio de Janeiro, comprei esse jornal na banca, né? E era uma matéria pequena, apressada, também deve ter sido num esquema desses. O cara chegou na última hora e o repórter sustentava ali, pegamos um tubarão, tá? Que mostrava uma movimentação nessa conta. exatamente. E aí, Márcio, a checagem da Veja pegou a impropriedade do cálculo. O checador era o Adam San, um taiwanês que já morreu, né? O Adam pegou a impropriedade e disse, me ligou por volta de 5 horas da manhã, né? E disse, ó, isso está errado. Não é US$ 1.000.000, são US$ 1.000, se eu não me engano, em 8 cheques, o que é absolutamente compatível e razoável com qualquer coisa, com qualquer despesa de um deputado federal, né, do Ibsen, que tinha já uma história profissional, né, seja no jornalismo, seja no Ministério Público. Aí eu virei e disse, o que é que eu faço? Né? O que é que nós podemos fazer? Aí o Paulo Moreira Leite, que era o redator-chefe da Veja, pega o telefone e diz, não podemos fazer nada. As capas já foram impressas, a gente não tem como mexer na revista, só podemos mexer no preto. Né? Vocês sabem, o preto é tirar texto em preto e colocar texto em preto. Ou seja, a gente só podia mexer no corpo da matéria. E qual era a solução mais à mão? Era tentar encontrar alguém do comando da CPI que dissesse que aquilo era verdadeiro. Eu fui atrás do Benito Gama, que era o presidente da CPI. Às 5 horas da manhã, encontrei o Benito em casa e perguntei a ele, deputado, perguntei não, contei a história, disse que a nossa checagem tinha chegado a um número completamente diferente, que era US$ 1.000, e ele disse, não, a checagem de vocês está errada. Né? Nós não erramos, é US$ 1.000.000. Né? Aí eu ainda ponderei, disse, mas olha, não é, nós fizemos o cálculo. Aí ele disse, não, a CPI está certa, é US$ 1.000.000.
Aí eu perguntei, posso colocar isso em on? Aí sim, posso colocar isso em on na sua boca? Ele disse, claro, né? E colocamos. Está lá o Benito falando em on, assumindo. Depois ele recuou nessa história, né? E nós publicamos isso, né? Porque a Veja era a Veja, o Jornal Nacional do sábado abre com a capa da Veja, né? Era uma capa demolidora, de fato, para o Ibsen, né? E aí passou-se uma semana, mas a Veja corrigiu na semana seguinte e foi o único veículo que corrigiu. Aquele contou a história, né? Contou a história em uma Não, página, uma capa, né? né? Não, não foi Não com uma capa, capa. né? Não foi capa. Contou a história. E aí vem uma situação que ela é assim absolutamente constrangedora para mim naquele momento. E é o que eu conto isso até no livro, no volume 3 de Trapaça, ou, né, no volume 2 ou 3, não me lembro agora. Eu tinha feito uma cirurgia naquela semana, na sequência daquela capa, eu tinha feito uma cirurgia para arrancar os dentes cisos, né? Arranquei todos de uma vez. Eu estava em casa, sangrando, com tudo inchado, quando o Mário Sérgio Conte me ligou e disse: Olha, Lula, nós vamos corrigir a informação. Foi um absurdo o que aconteceu. Se não fosse você, você estaria. O repórter que fez isso seria demitido, mas você tem crédito, e porque foi você, a gente não vai demitir, mas foi um absurdo. Quero te falar que o Adam San, que era o checador, vai receber o prêmio de $1.000, né, que é dado a quem dá furo na revista, porque ele descobriu esse erro, né, e o Adam recebeu esse prêmio de $1.000 e foi publicada a correção, né? Agora, o BAU já estava feito, não só pela Veja, né? O resultado, e aí também diga-se, tá, Márcio? Ali, naquele momento, eu não tive nenhum problema de relacionamento com o teu pai, com o Ibsen. A gente conversou sobre essa questão. Ele foi muito generoso, né, naquela dimensão que ele sempre teve, de dizer, olha, essas coisas acontecem e eu não consegui dar a explicação correta no momento correto. Continuei tendo o Ibsen como fonte, até que, 10 Tu anos até, depois, tu até contou isso aí. Na verdade, isso, tu contou isso aí na Isto É, naquele teu isso, depoimento na Isto É, que tu disse que tu até te sentiu mais constrangido ao falar com ele sei lá, já tendo notado que havia cometido o um erro, erro. exatamente. Colossal. Sim. E quero falar que 10 anos depois, aí eu já estava como editor executivo da revista Época, o Ibsen terminou vencendo todos os processos, ao mesmo tempo, em paralelo, que o Alceni Guerra também tinha vencido e sido absolvido em todos os processos, exatamente essa revista aí, tá? Aí eu disse, o diretor de redação da Época, naquele momento, era essa figura hoje absolutamente deplorável do jornalismo, que é o Augusto Nunes, e eu disse para o Augusto, eu disse, eu vou fazer essa matéria aqui. Mas por quê? Eu disse, porque é o seguinte, dois personagens que viveram uma via crucis pública e que precisam ser restaurados. 10 anos depois, venceram todos os processos, não tem nada contra eles, e eu vou fazer uma matéria com os dois juntos. O Ibsen foi para Curitiba, eu saí, foi de Porto Alegre para Curitiba, eu de São Paulo para Curitiba, e encontramos o Alceni num restaurante lá em Curitiba, e eu fiz a matéria, era o diálogo entre os dois, e ambos contando o que tinham vivido.
fiz aquela reportagem no momento que eu tinha controle editorial sobre a revista, no caso, a Época. Aquilo foi publicado. E aí, anos depois, vem a história eu reencontro Ibsen, né? Ele já secretário do Rigoto, se eu não me engano, em 2003, eu fazendo a campanha do João Paulo Cunha para presidente da Câmara, nós fomos jantar com a bancada gaúcha em Porto Alegre, e aí eu encontro o Ibsen como secretário de comunicação do Rigoto, e o Ibsen aí me fala, pô, faz uma festa, tal, aí me leva até o gabinete dele, que era o gabinete onde funcionou a rádio de resistência, né, do Brizola. Ele disse, pô, tinha muito orgulho daquele gabinete, ele disse, estou aqui, né, e aí conversamos, aí ele me disse, olha, eu vou escrever um livro contando a minha história. Você poderia me contar de novo aquele episódio do erro da capa da Veja, como ele se deu, tal? Aí eu falei, claro que sim. E aí sentei, escrevi, né, esse depoimento que eu dei aqui, com mais detalhes, tal. Eu escrevi esse depoimento, mandei para ele e disse, tá aí, Ibsen, use como quiser. Seja um capítulo inteiro em que eu assine, ou seja dentro do que você vai escrever nas suas memórias, tal. Pronto. E aí o repórter, o Weiler Diniz, da Isto É, pegou de alguma forma esse texto, levou para Isto É, num momento totalmente inoportuno para mim e para a discussão jornalística, e aí virou o que virou esse embate entre Veja e Isto É, no qual eu e ele fomos bucha de canhão numa disputa que a gente não tinha nada a ver. É essa a história. Ficaram vocês como mariscos. Exatamente. Depoimento riquíssimo, não só sobre esse episódio do Ibsen, pai do Márcio, que está ali, inclusive, com a revista na frente, mas tudo aquilo que você falou, resgatando aí momentos importantes do jornalismo e da vida política nacional. Infelizmente, o tempo nos atropela, Lula, e vamos ter que encerrar aqui. Mas, de coração, realmente agradecemos essa tua preciosa contribuição para esse nosso debate aqui. Olha, obrigado. Mais uma vez, digo, senti honrado pelo convite e gostei muito de ter participado. E, Márcio, muito prazer te ver aqui conosco. Valeu, Um abraço. pessoal. Um abraço, Lula. Um abraço, Abração. abraço, Zé, para Um abraço. todos. Abraço. Até a próxima.